Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das ideias mais fundamentais do pensamento cristão, a doutrina da criação. A ideia aqui é entender essa cosmovisão de um jeito bem claro, usando o material de base como nosso guia. Bom, para começar, vamos direto para talvez a pergunta mais básica e ao mesmo tempo mais complexa que a humanidade pode se fazer. De onde a gente veio? É uma questão que atravessa o tempo, as culturas, está sempre presente. E olha só, a resposta para essa pergunta não é um mero detalhe, sabe? Não é trivial. Como o material de base destaca, ela tem o poder de moldar absolutamente tudo. Aquilo que a gente valoriza, o motivo pelo qual estamos aqui e, no fim das contas, quem nós somos. Essa citação aqui, ela é bem forte, né, vinda da nossa fonte. Ela basicamente argumenta que, sem um ponto de partida, sem uma verdade fundamental sobre as nossas origens, o significado das coisas simplesmente se dissolve. Tudo perde o sentido. Ok, com essa importância toda estabelecida, vamos avançar e ver como a doutrina da criação é definida formalmente. Tá aí a definição central. Parece curta, mas cada pedacinho dela é carregado de significado. A criação vinda do nada, o fato de ser originalmente muito boa e ter um propósito final, que é a glória do próprio Deus. Agora, bora quebrar essa definição em partes menores para a gente conseguir entender melhor as implicações de cada uma delas. Antes de tudo, o material de base faz um alerta importante. O livro de Gênesis não foi escrito com a intenção de ser um manual de ciências do século XXI. O propósito dele era outro, um propósito teológico feito para a audiência daquela época específica. E olha que interessante isso aqui. A fonte explica que Gênesis 1 funciona como uma espécie de argumento direto contra as crenças pagãs da época. Pensa só, enquanto o paganismo via deuses em todo lugar, no sol, na lua, na terra, Gênesis chega e afirma, não, existe um único Criador, e tudo isso aí são só coisas que ele criou. O sol e a lua, por exemplo, não são divindades para serem adoradas, são apenas objetos criados. Um conceito teológico central aqui é a criação ex nihilo. É latim para do nada. E isso é fundamental, porque para essa doutrina estabelece que Deus é autossuficiente. Ele não precisou de matéria-prima, não foi um artesão que moldou algo que já existia, o ato de criar veio unicamente da sua vontade. A doutrina também detalha um papel para cada pessoa da Trindade. O Pai é visto como a origem, quem inicia tudo. O Filho é o agente, aquele através de quem as coisas são feitas. E o Espírito Santo é quem dá vida, quem sustenta e completa a criação. Segundo essa visão, a criação vai muito além do que a gente pode ver. Ela engloba também uma realidade espiritual, com anjos e seres celestiais. A ideia é que Deus é o criador de absolutamente tudo, o que se vê e o que não se vê. Isso implica que a realidade não se limita ao que pode ser medido fisicamente. Isso tudo nos leva àquela pergunta que sempre gera muito debate, né? Como essa doutrina lida com a idade do nosso planeta e com a interpretação dos famosos dias de Gênesis? O material de base aponta que não há um consenso dentro do cristianismo sobre isso. Existem várias interpretações. Há a visão da Terra Jovem, que defende dias literais de 24 horas. Outros seguem a teoria do dia-era, que vê cada dia como um longo período de tempo. E existe também a hipótese da estrutura, que entende a passagem como uma ferramenta literária para ensinar verdades teológicas, não uma cronologia científica. Mas, no final das contas, o ponto crucial que a fonte enfatiza é este. O objetivo principal do texto de Gênesis é teológico. A prioridade máxima é revelar quem é o Criador e por que ele criou o universo. Os detalhes de como ou quando isso aconteceu ficam em segundo plano. Certo. Agora que a gente já analisou a doutrina por dentro, vamos colocá-la em um contexto mais amplo, comparando com outras visões de mundo. Para a gente entender bem essas comparações, precisamos de duas palavrinhas, transcendência e imanência. Transcendência é a ideia de que Deus é maior e totalmente distinto da sua criação. Já imanência significa que ele está presente e ativamente envolvido nela. A visão cristã, de forma bem particular, afirma as duas coisas ao mesmo tempo. E essa tabela aqui resume bem as diferenças. O panteísmo, por exemplo, mistura Deus e o universo, negando a transcendência. O deísmo acredita num criador distante que deu o pontapé inicial e se afastou, negando a imanência. Já o evolucionismo secular, como descrito aqui pela fonte, parte do princípio de um universo sem nenhuma fonte pessoal ou divina.
Então, a fonte resume a atenção principal não como um conflito de ciência contra a fé, mas como uma colisão de filosofias. De um lado, um universo criado com um propósito intencional. Do outro, uma existência que surge do acaso, de processos aleatórios. E essa é a grande divisão que muda completamente a busca por significado. Para terminar, vamos ao que interessa. Por que tudo isso importa na prática? Qual é a relevância dessa doutrina para a vida hoje? A fonte descreve várias implicações práticas. A doutrina fundamenta o monoteísmo e serve como base para uma moralidade objetiva. Ela dá propósito à existência e abre a porta para um relacionamento com um Deus que está presente. E de forma bem interessante, o material argumenta que essa visão até incentiva a ciência, já que estudar um universo ordenado seria uma forma de entender a obra do seu Criador. E assim a gente fecha o círculo, voltando ao início. Se a resposta sobre a nossa origem é o que define o nosso propósito, a grande questão que fica no ar para refletirmos é: que propósito a nossa própria visão de mundo nos oferece?